Amém, amada igreja. Igreja querida, tome assento. Convido os amados irmãos a abrirem a Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Glória a Deus. Você também pode nos acompanhar aqui pelo Data Show, que tem a mesma versão. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 16, versículo 1, é talvez um dos textos mais difíceis, que nós lutamos mais para interpretar das Sagradas Escrituras, especialmente do Novo Testamento, mas eu creio que nesta noite Deus tem uma palavra para nós, inspirada neste texto das Sagradas Escrituras. Lucas capítulo 16, versículo 1, diz assim o texto sagrado: Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. É Jesus quem está dizendo isso, e o texto continua, Jesus continua a falar: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vejam, irmãos queridos, esse texto trata de um homem que estava para ser mandado embora. Um homem que foi denunciado estar defraudando os bens do seu senhor, do seu patrão, um administrador, um mordomo. É um paralelo comparativo do reino de Deus, pois a palavra do Senhor diz que nós somos mordomos, que nós somos administradores dos bens e talentos e dos recursos e de tudo quanto Deus coloca nas nossas mãos. Um dia nós haveremos de dar contas daquilo que tivermos feito por meio do corpo, inclusive das nossas palavras. Diz a Bíblia que nós daremos contas, inclusive, de toda palavra torpe, ou seja, destrutiva, que sair dos nossos lábios. Então é muito importante nós prestarmos atenção nesse paralelo comparativo. Neste texto, Jesus fala que este rico, quando ficou sabendo
que o dinheiro confiado a esse administrador financeiro não estava sendo bem cuidado, ele então chama esse administrador e o manda embora. Porém, ele tem ainda algum tempo, porque ele precisa prestar contas da sua administração. Durante este tempo, ele se vê numa situação difícil, e ele considera, meditando consigo mesmo, o que eu vou fazer? Nessa altura do campeonato, nessa idade que eu estou, sendo um administrador, não quero voltar a ser um operário, não quero ir trabalhar no campo. Também não posso ficar a pedir, a mendigar, porque disso tenho vergonha. Então ele pensou e chegou a uma conclusão: vou chamar estas pessoas que estão devendo ao meu senhor, e ele estava sob a responsabilidade nessa administração. Talvez, irmãos, aqui conjecturando, ele tivesse alguma margem de negociação a qual lhe era lícito fazer. Se você quiser, você tem a liberdade como administrador de dar algum desconto, tantos por cento, tal, isso é possível. Então faça isso se você achar bom. E aqui, talvez ele usa isso, ou talvez não, ou talvez realmente, nesta hora, ele também foi injusto. Mas a questão que traz muita luta na interpretação é porque o Senhor deste servo o elogiou. Veja que Jesus está falando a respeito desse elogio, mas ele está colocando estas pessoas não como filhos da luz, mas os está enquadrando como os incrédulos, os que não são iluminados pela palavra de Deus, está os enquadrando como filhos do mundo. E está dizendo: vejam, crentes, vejam, filhos da luz, vocês que são iluminados, vocês que têm Deus na vida, vocês que vivem uma vida pautada nos princípios, nos valores, e que vivem ou deveriam viver para a glória de Deus. Vejam que este que não é filho da luz, este que é um homem que não tem o conhecimento de Deus, age mais atiladamente do que os filhos da luz. Os filhos das trevas na sua geração, muitas vezes, são mais sábios. Essa sabedoria que nós podemos aqui colocar como uma esperteza. São mais espertos, são mais sábios do que os filhos da luz. Mas por que este elogio? Por que isso é colocado aqui dessa maneira? Possivelmente, irmãos, quando nós lemos o contexto, esse senhor se trata da própria riqueza, do próprio dinheiro, porque no final do texto, Jesus diz: não podeis servir a Deus e às riquezas. Então pode se tratar da própria riqueza, e a Bíblia diz que realmente nós não devemos confiar nesse patrão, nós não devemos colocar a nossa confiança, nós não podemos estribar a nossa vida, diz o texto sagrado, na instabilidade das riquezas, mas em Deus. A nossa confiança precisa estar em Deus. E aqui, talvez, esta passagem bíblica fale deste que serve ao dinheiro como seu senhor. Mas, por outro lado, irmãos, talvez o patrão também é um incrédulo, uma pessoa que não tem Deus na vida, que não conhece ao Senhor, um filho do mundo, alguém que também, juntamente com aquele servo, está enquadrado como os filhos do mundo, que ainda não são filhos do reino de Deus, que ainda não se converteram, ainda não foram iluminados. E talvez nesse momento, mesmo sendo defraudado, ele pensa consigo: bem, eu mandei embora, e agora ele não tem o que fazer. E ele elogia a atitude, ele elogia a motivação do homem, de não ficar simplesmente olhando para o problema, mas de tomar uma iniciativa para resolvê-lo. E talvez ele, se colocando no lugar, pudesse dizer: eu, se tivesse esse poder nesse momento, faria a mesma coisa, sendo ele também iníquo, sendo ele também injusto. Muitas vezes o Senhor Jesus faz isso. Ele usa um paralelo paradoxal para nos ensinar algo sobre o reino de Deus. Paradoxal, porque é muito diferente. Ele traz um exemplo da injustiça, ele traz um exemplo dos filhos do mundo para mostrar algo sobre o reino de Deus. Nós vemos isto na parábola do juiz iníquo, que uma viúva vai ter com ele, várias vezes ela ora e insiste, roga ao juiz,
que julgue a sua causa, que ele faça justiça, mas ele, sendo iníquo, não queria fazer isso. Mas por causa da perseverança e da insistência daquela mulher, enfim, esse juiz ouve o clamor e atende a petição daquela viúva. Daí o Senhor Jesus faz o comparativo com o reino dos céus. O Senhor, que é bom, que é amoroso, que é reto, que é justo, não fará justiça àqueles que a Ele clamam de dia e de noite? Certamente, ainda que nós, na nossa percepção terrena, achemos que demora, certamente logo nos fará justiça. E aqui o Senhor Jesus está fazendo a mesma coisa, está usando um paralelo paradoxal para nos ensinar algo muito precioso do reino de Deus. E se os irmãos observarem, está falando justamente da nossa mordomia como servos de Deus, enquanto nesta terra. Diz o texto ali, irmãos, no versículo que nós lemos, versículo 8, e elogiou o Senhor, aqui o Senhor é o Senhor dele, não o Senhor nosso Deus, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, foi esperto, ele teve iniciativa, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo, Jesus traz aqui para nós, nesta noite, geração que está nos últimos dias da igreja na terra, ele diz assim, e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, quando que estas riquezas vão nos faltar, irmãos? Quando que nós seremos despojados de todas estas coisas? Você já viu, por acaso, a mobília, os bens materiais, as escrituras dos imóveis, os títulos, acompanharem o culto fúnebre? Acompanharem a procissão, o féretro? Então chegará um momento, meus irmãos e minhas irmãs, que nós seremos despojados. E é sobre isso que o texto está falando, diz aqui no versículo 9. Eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua. Vejam o que esse injusto administrador fez. Eu vos recomendo a vocês, filhos da luz, das riquezas de origem iníqua. Noutra versão está aqui, riquezas de origem injusta, porque o dinheiro nesta terra, ele traz muita injustiça. Cobiça, injustiça, tantas coisas erradas no uso e na aplicação, na motivação pelo dinheiro. Por isso o Senhor Jesus fala desse tipo de riqueza terrena que é o dinheiro, que são as coisas materiais, e ele faz o comparativo com as verdadeiras, com a verdadeira riqueza. Se você não for fiel no trato, na administração desses recursos terrenos, quem vos dará a verdadeira riqueza? Se você não for fiel na administração destas coisas, que não são tuas, porque o Salmo diz claramente, irmãos, do Senhor é a terra, a sua plenitude, e o homem que nele habita. Então nada aqui é nosso, nós dependemos de Deus para tudo, até para respirarmos, e precisamos ter esse sentimento de reconhecimento e gratidão nos nossos corações, porque Ele é o Senhor. Se estamos vivos ou morremos, é pela graça do Senhor, aleluia. E aí, irmãos, para quando aquelas vos faltarem, diz aqui, na morte, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos, diz o texto. Vejam que aquele administrador terreno, ele estava sendo esperto, ele estava agindo atilatamente, porque ele estava pensando no seu futuro imediato. Meu Deus, daqui a pouco eu vou precisar, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso, vou granjar amigos, vou desenvolver uma network, quem sabe estas pessoas às quais eu vou dar o desconto aqui, eu vou usar esse recurso que está na minha mão, sob a minha administração, eles vão me recolher na sua casa de hóspedes, eles vão talvez me passar uma lista de contatos, pessoas para as quais eu vou poder ligar e quem sabe conseguir um novo emprego.
Ele estava preocupado e ele teve uma atitude em relação a isso. Ele não ficou parado, irmãos. Ele não ficou passivo. Ele teve uma atitude em relação a estas coisas. E é por causa dessa atitude que esse homem foi elogiado. Porque o Senhor considera extremamente importante nós tomarmos a iniciativa para resolvermos estes problemas, para resolvermos as coisas que a vida nos apresenta. E muitas vezes as pessoas não agem com essa atitude. É muito interessante, irmãos, mas muitas vezes falta essa atitude, falta essa consciência dos filhos da luz em relação àquilo que eles estão fazendo com a sua vida aqui na terra. Como eles estão administrando a sua existência aqui na terra. Porque a vida é preciosa. A vida em si é uma atribuição de confiança, algo que Deus nos dá e que nós precisamos cuidar muito bem dela. A vida em si é uma incumbência passageira, porque um dia, muito em breve, se o Senhor não voltar e nos arrebatar, o que agora já está muito eminente, eu creio, meus irmãos, pelos sinais dos tempos que nós estamos vendo todos os dias, nós nos encontraremos com Ele através da morte. E como num piscar de olhos, porque na outra dimensão, nós estamos fora do Cronos. Então os que morrem vão ficar lá no descanso, mas num abrir e fechar de olhos eles ressuscitarão. E os que estiverem vivos serão arrebatados e nós nos encontraremos com o Senhor nos ares. E nesse dia nós precisamos tomar para nós esse paralelo comparativo e vermos que dependendo do como nós vivemos aqui, irmãos, e essa palavra é oportuna para um início de ano, estamos começando 2023, e como nós vivemos aqui vai nos favorecer para que sejamos recebidos quando entrarmos nesse tabernáculo eterno. E quem é esse amigo? Esse amigo é Deus. Por isso essa palavra é uma palavra sobre ser amigo de Deus. Diga para o irmão que está aí ao seu lado, você precisa ser amigo de Deus. Meus irmãos, dependendo do como nós conduzimos a nossa vida, do como nós administramos a nossa vida, nós nos tornamos amigos de Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos ser ricos para com Deus, devemos ser amigos de Deus, diz a palavra do Senhor, e termos a iniciativa de fazermos segundo a vontade do Senhor, porque muitas pessoas estão dormindo, estão vendo o tempo passar, estão vendo as coisas acontecerem, sabem que serão despojadas, mas não estão fazendo nada. Tomar a iniciativa de servir a Deus, e não de forma superficial e religiosa, mas de verdade, irmãos, com tudo o que temos, com tudo o que somos. Poucas pessoas agem assim, poucas pessoas agem como esse administrador que pensou no seu futuro imediato. É muito fácil os crentes, quando vem um problema, quando vem uma dificuldade na vida, sentarem e reclamarem sobre a injustiça da vida, sobre as frustrações, esperarem somente de Deus um milagre, e não fazerem como esse administrador aqui, fazer a sua parte, agir, fazer algo. É muito comum, irmãos, as pessoas não tomarem iniciativa nenhuma para resolver os seus problemas. E hoje nós temos uma solução que é a solução da moda. Culpar os pais, culpar o cônjuge, culpar os amigos, culpar o chefe de trabalho, culpar o governo, culpar inclusive a Deus. Mas a outra alternativa é nós não nos acomodarmos e termos atitude. Diga para o irmão aí do seu lado, você precisa em 2023 ter atitude. Glória a Deus. Tomar a iniciativa, aleluia. Outra alternativa, irmãos,
para não fazermos conforme esse administrador aqui, é nós nos acomodarmos naquela crença que na realidade é muito perpetuada nos últimos dias. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens teriam comichão nos ouvidos e se cercariam de mestres, professores, ensinadores, segundo as suas concupiscências. Concupiscência é um desejo interno, uma cobiça interna. Então, eles vão em busca não da verdadeira sabedoria, mas vão em busca de algo que fale o que eles querem ouvir. E isso é muito perigoso. Nos últimos dias se cercarão de mestres segundo as suas concupiscências e voltarão os seus ouvidos a fábulas. Então, irmãos, uma outra alternativa para você não tomar iniciativa e não agir segundo a vontade de Deus é você ter uma crença numa fábula, que um futuro melhor vai acabar acontecendo conosco, de uma maneira ou de outra, sem precisar trabalho árduo, sem eu precisar fazer nada. Essa crença dá sustentação a vidas que transcorrem na mais completa inatividade. Algum dia, de algum jeito, minha vida vai melhorar. Você já ouviu isso? Os filhos do mundo são mais sábios muitas vezes do que os filhos da luz. Algum dia, de algum jeito, o que eu desejo será realizado. Algum dia, de algum jeito, eu serei levado às circunstâncias mais satisfatórias. Isso se trata, na realidade, de uma fantasia, que a recompensa virá sem trabalho árduo. É uma história infantil, mais ligada com os contos de fada da magia que nós percebemos. E eu coloquei alguns pontos aqui, irmãos, que eu quero ler para vocês, para que de repente nós possamos nos identificar com algumas coisas dessa lista aqui, já que nós estamos começando o nosso ano de 2023. Algum dia, de algum jeito, algum dia, de algum jeito, terei vontade de fazer alguma coisa com a minha vida. Diga misericórdia. Algum dia, de algum jeito, eu começarei a acordar mais cedo. Algum dia, de algum jeito, eu deixarei de desperdiçar tanto tempo em festas. Passarei a entregar os trabalhos da escola na data determinada. Meu chefe prestará atenção em mim. Vou me deparar com o emprego dos meus sonhos. O cônjuge perfeito vai surgir na minha vida. As empresas de cartão de crédito vão perder os meus registros. Algum dia, de algum jeito, vou ganhar na loteria. Algum dia, de algum jeito, meu casamento vai se transformar por si. Algum dia, de algum jeito, meus filhos vão parar de se meter em confusão. Essa aqui é boa. Algum dia, de algum jeito, meu metabolismo vai aumentar e a gordura vai derreter. Algum dia, de algum jeito, vou parar de desejar outro drink. Algum dia, de algum jeito, vou começar a ter vontade de ajudar a minha igreja. E o texto fala sobre isso, se vocês perceberem. Aquilo que nós fazemos na administração das riquezas deste mundo. Algum dia, de algum jeito, vou passar a ser um cristão de verdade. Vou me converter de verdade. Vou ser um cristão sério. Algum dia, de algum jeito, isso vai acontecer. Você tem certeza, irmão? Já viu a vida funcionar dessa maneira? Diga para o irmão do seu lado, não adianta ficar reclamando. Você é muito reclamão, irmão. Aleluia! Você já viu a vida funcionar dessa maneira, irmãos? Aqueles que optam por seguir a corrente terminam à deriva. Isso é a coisa mais certa que tem.
Irmãos, não há nada de errado a gente fazer rafting. De vez em quando descer uma montanha num rio, rafting e tal, é muito legal. Mas se você quiser ver a vista de cima, você vai ter que ter atitude e mentalidade de subida. É impossível subir com mentalidade de descida. Impossível, irmãos. Não adianta ficar pensando que algum dia, de algum jeito, irmãos, isso não existe. Não tem como subir a montanha com mentalidade de descida. Não adianta você ficar dizendo, não, deixa a vida me levar, vida leva eu. Não adianta, irmãos. E o que pode estar por detrás de tudo isso? Pergunto para os irmãos. O que pode estar por detrás dessas atitudes que foram citadas aqui? A Bíblia fala sobre a preguiça, que tem um sinônimo, indolência, que é o contrário da diligência. Diga para o irmão aí, irmão, seja diligente. Aleluia. Irmãos, em 2023, sejamos diligentes. Sabe o que o livro de Provérbios chama os que agem assim? Preguiçosos. A pergunta do sábio em Provérbios, capítulo 6, versículo 9 a 11, diz assim: ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Eu gosto muito dessa figura, irmãos. O nosso fio nuclear desse ano 2023, que a gente vai colocar aqui no painel, é conta comigo. Por quê, irmãos? Porque nós temos que ter iniciativa. Nós temos que sair do comodismo e dizer para o Senhor, Senhor, o que precisa fazer? Senhor, conta comigo. Conta comigo para ser um servo fiel. Conta comigo para ser um administrador, um mordomo fiel. Conta comigo para a tua glória, Senhor. Eis-me aqui. Veja essa palavra, irmãos. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A pobreza vem bem desse tipo, irmãos, como um ladrão. O cara nem nota, chegou a pobreza. Vem como um ladrão armado, que pega de assalto. Essa é a figura. Nesse exemplo, a indolência do preguiçoso o leva à pobreza. Mas, meus irmãos, as dificuldades financeiras em geral, muitas vezes não são provenientes tão somente da economia, mas são consequências da indolência. São manifestações da indolência. O livro de Provérbios mostra que, infelizmente, muitos de nós estamos prestes a nos tornarmos preguiçosos. Estamos, na realidade, entrando no caminho do preguiçoso. O livro de Provérbios fala disso, o caminho do preguiçoso. Assim como Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz ao Pai, existe também o caminho do preguiçoso. E aqui, irmãos, no livro de Provérbios, nós vemos algumas passagens que nos ensina como gradualmente nós vamos entrando no caminho do preguiçoso. E o primeiro passo revelado pela palavra do Senhor para o caminho do preguiçoso é a procrastinação. O cara diz assim: vou fazer isso, mas depois das férias. Não vou fazer isso, mas amanhã, a partir de amanhã. E ele procrastina. Todas as vezes que uma pessoa reage a uma responsabilidade premente com um descuidado, mais tarde eu faço, ele está entrando pelo caminho do preguiçoso. Escutem, pais, é muito importante que você eduque o teu filho desde já. A Bíblia diz, educa o teu filho no caminho que ele deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. É muito errado quando um pai pede para o filho assim: filho, vai lá pegar o óculos para o pai. E a mãe diz assim: não, deixa o coitadinho aí, não está vendo TV.
Diga misericórdia. Tem que treinar as crianças, irmãos. Vá lá pegar o óculos para o pai. Estou indo, pai. Não vai nunca. É agora, vai já, vai nessa hora. Filha, vai lavar a louça para a mãe. Ou filho, vai lavar a louça para a mãe. Espere a hora do comercial. Depois que eu terminar isso aqui, deixa eu só ver mais isso aqui. Não, agora. Porque no futuro, meus irmãos, os seus filhos vão agradecer a vocês por eles não terem que quebrar esse padrão destrutivo da procrastinação. Então isso é muito importante, irmãos. Outra coisa que nos coloca no caminho do preguiçoso, arrumar desculpas. O segundo passo no caminho escorregadio do preguiçoso é arrumar desculpas. Suponhamos que um funcionário ou uma funcionária competente está indo para o trabalho e ele lembra que no dia anterior faltou uma tarefa. E é uma tarefa difícil, desafiadora, como a vida muitas vezes nos apresenta, coisas difíceis, desafiadoras, mas que a gente tem que enfrentar. E aí no caminho, ele vai orando, Senhor, me abençoe, me capacite para eu resolver aquele problema. Ou senão ele vai pensando maneiras de ser mais eficiente, mais eficaz para ele chegar e resolver o problema. Ou então ele vai reunindo toda a sua força, todo o seu ânimo, para que ele possa chegar lá com alegria, com ânimo e resolver aquele problema. Mas se essa pessoa estiver no caminho do preguiçoso, ela vai ir pelo caminho pensando numa desculpa. Como que eu posso fazer para inventar uma desculpa, para não ter que realizar, para não ter que assumir essa responsabilidade, para não ter que fazer isso? Ou senão, ela nem vai trabalhar naquele dia, diga misericórdia. Esse tipo é citado em Provérbios 22, versículo 13. Diz o preguiçoso, olha a criatividade do preguiçoso citado em Provérbios. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. E ele vai dizer isso para se certificar que ninguém vai questionar o fato de ele ficar no conforto da sua casa, onde não tem nenhuma exigência, nenhuma cobrança, tranquilo. Meu Deus, um leão está lá fora, se eu sair eu vou morrer. Mas irmãos, muitas vezes as pessoas inventam desculpas. Uma lista interminável do que não vai dar certo. Ah, não, mas isso aí talvez não dê certo por causa disso, talvez não dê certo por causa daquilo, vai ser difícil, está complicado. Um monte de coisa para não fazer. Ou, quando as pessoas querem mentir e arrumar uma desculpa para a própria consciência, coloca a culpa em coisas da vida. Ah, mas eu já estou ocupado demais. Ah, mas os meus filhos, agora estou com o bebezinho, criança, sabe como é que é? E vão inventando um monte de coisa e vão dando muitas desculpas para não fazerem aquilo que devem fazer. Apesar dessa desculpa do livro de Provérbios ser muito grande no imaginário, muitas vezes, irmãos, as pessoas têm listas de desculpas e arrumam muitas desculpas para não fazer. Agora perceba que a procrastinação gera mais procrastinação. A desculpa gera mais desculpa. A preguiça, a indolência, a inatividade, a morosidade, todas estas coisas vão gerar mais da sua espécie. É um círculo vicioso. Provérbios capítulo 26, versículo 14 diz: como a porta se revolve nos seus gonzos, nas suas dobradiças, assim o preguiçoso no seu leito. Veja essa imagem, irmãos, como a porta, né? Ela fica lá se revolvendo nos seus gonzos, nas suas dobradiças, assim o preguiçoso no seu leito, ele vira para um lado, ele vira para o outro. E o texto continua dizendo assim: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. Mais sábio é o preguiçoso aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. E ele ainda se acha sábio. Nossa, como eu sou sábio, poupei esforço,
dei o migué. Veja, eu sou sábio. Nossa, os caras estão se matando ali, eu estou, dei um jeito, tudo certo. Na mente dele, ele é mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Talvez aqui não seja a sabedoria tão somente de responder adequadamente, prontamente, com diligência, mas que responde prontamente com diligência mesmo, que responde bem. Esse verdadeiramente é sábio. O escritor Bill Hybels, ele fala do clube dos 90%. Esse clube dos 90% são os que pensam que não tem problema nenhum com a preguiça, que não tem o que aprender com o preguiçoso. Você vai falar com eles, vai dizer, não, eu preguiçoso, não, eu sou muito ocupado, sou muito trabalhador. Meu Deus, o meu nome é iniciativa, eu sou pura ação. Você nunca vai me ver com os braços cruzados, ou sentado, ou repousando. Você nunca vai me ver dando desculpa que tem leão na rua. Se bem, irmãos, que todos os dias há leões lá fora. Talvez daí que vem aquele dito popular, tem que matar um leão a cada dia. Amém, irmãos? Todo dia tem que matar um leão. Estou matando um leão por dia, um leão, um urso, e o que vir pela frente eu mato também. Porque, irmãos, suponhamos que seja verdade a história do leão. Mas se for verdade a história do leão, o cara tem que se alistar para ser o caçador do leão. Não, vamos lá, eu quero ajudar a matar o leão. Porque se tem problema no caminho e eu ficar na minha casa sentado a vida inteira, porque tem um leão lá fora, ou tem um problema no caminho, ou tem uma dificuldade, o que eu sou? Um preguiçoso. Então é necessário que nós nos levantemos e façamos o que é a vontade de Deus. E aqui tem esse clube dos 90, que eles fazem, mas muitas vezes, irmãos, nas nossas vidas existe uma área de preguiça seletiva, que a gente pode até ser o exemplo de atividade, de iniciativa, aquele que o coelhinho da Duracell fica com inveja, mas pode ser que você tenha uma preguiça seletiva, e a preguiça seletiva são pequenos focos de inatividade, pequenos focos de preguiça que podem trazer sofrimento, angústia e até ruína para as nossas vidas. E eu fiz uma lista aqui, quais os tipos de pessoas que sofrem de preguiça seletiva. Quero ler para os irmãos. O estudante que se sai bem nos esportes e na vida social, mas não leva a sério a educação da mente. O pai que consegue recordes de venda no trabalho e vence no jogo de futebol, mas fracassa miseravelmente quando se trata de demonstrar sensibilidade às necessidades da esposa e dos filhos. A mãe que dá o máximo na sua profissão e no lar, mas continuamente negligencia seu relacionamento com Deus. Os homens e mulheres com grande círculo de amizade, que preenchem o tempo com pessoas, mas não cuidam nunca da sua própria vida interior. Jamais analisam a profundidade e a realidade das suas emoções, do seu psicológico. Porque para tratar destas áreas é necessário ser intencional. E eu não estou dizendo que os irmãos têm que procurar um terapeuta. Não, meus irmãos, porque nós devemos ser o nosso próprio terapeuta. A Bíblia diz que você tem que meditar, que você tem que considerar o teu próprio caminho, que você tem que olhar os teus erros e falar com a tua própria alma. Existem coisas que é necessário disciplina para mudar. É necessário esforço, empenho, é necessário um tempo, mas é necessário se olhar no espelho e ver o que está errado. Então você precisa ser o teu próprio terapeuta em 2023. Diga para o irmão aí, você é o teu próprio terapeuta, irmão? Nós precisamos buscar, irmãos, porque as pessoas não querem mexer com isso, dá uma preguiça, né, irmãos? Melhor deixa assim, eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, misericórdia. Os que gastam mais dinheiro do que possuem e dizem que amanhã vou entrar no orçamento, mas o amanhã nunca chega. Diga misericórdia. Membros da igreja que acenam com a cabeça
quando o pastor os desafia a terem uma vida mais comprometida, mais devotada, mais fiel, mas quando chega segunda-feira, voltam à sua vida cristã indiferente. Voltam a ser pior que os que não frequentam a igreja. Os 90% de atividade, irmãos, de coisas que a pessoa faz, podem se tornar a desculpa para a preguiça nos 10%. Um exemplo, nós tivemos esse ano o culto das crianças, o culto da Rede Kids. E nós falamos no culto da Rede Kids. Muitos pais chegam no final de semana e dizem assim: meu Deus, eu trabalhei a semana inteira, fiz vendas, trabalhei no meu serviço, fiz muitas coisas, muitas atividades, eu tenho direito a um descanso. Então, no domingo, eu estou muito cansado para ir na igreja. E às vezes, irmãos, por causa de 1 hora a mais de sono, de virem à casa do Senhor no culto da manhã, ou para relaxarem um pouquinho mais à noite, descansando na frente da televisão, passeando, fazendo sei lá o quê, para virem à igreja no culto à noite. Por causa desses 90%, eles colocam em xeque esses 10% e se tornam preguiçosos. Mas naquele culto desse ano que passou, da Rede Kids, nós falamos que a Bíblia diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Irmãos, uma criança, ela não pode vir sozinha na igreja. Uma criança pequena, ela não tem como atravessar uma rua, ela precisa ser trazida pelos seus pais. Ela precisa todas as semanas estar em contato com uma professora amorosa, com outros colegas cristãos, para brincar, para se divertir, para ouvir histórias bíblicas, para aprender da palavra do Senhor, toda semana. Porque no mundo, irmãos, ela vai escutar o contrário. E a base conservadora hoje é a igreja, é a casa do Senhor, é aqui onde nós ouvimos os princípios e valores de Deus. Então, por causa desse 10%, irmãos, você coloca muito em risco. Quando nós vamos com os homens para o encontro com Deus de homens, nós temos um lema na nossa camiseta. Está escrito: não é só por nós. Porque de fato, irmãos, não é só por nós. Por que vir à igreja? Porque se nós não estamos vindo, nos devotando, buscando ao Senhor, nós estamos dando um péssimo exemplo para os nossos filhos. Estamos dizendo para eles: o pai não busca muito, não dá valor para isso, também então não deve ter tanta importância assim. Mas tem muita importância. Eu digo para os homens na rede de homens: venha na rede de homens. Mas minha mulher hoje quer fazer outra coisa, quer passear. Diga para ela: é importante para você que eu vá. É importante, irmãos. Aquela criança precisa ser trazida, essas pessoas precisam e você também precisa. Então, se você quiser ser indolente, seja indolente numa outra área que não essa. Porque se você for indolente nessa área da tua devoção, do teu culto a Deus, você está arriscando muito. O meu pai foi um homem muito diligente, trabalhador, um exemplo de iniciativa. Nos esportes, fez tudo o que você possa imaginar. Fazia natação, salto ornamental, corrida, jogava futebol, foi corredor de carro, foi atirador. Um homem admirável, muito trabalhador. Nunca vi meu pai deitado, sempre trabalhando, sempre acordando cedo, indo para o trabalho. Mas ele descuidou de uma área da sua vida. Ele descuidou da saúde. Ele fumava muito e até os 50 anos ele fumou muito. E ele teve um efizema pulmonar. Foi internado na UTI com 50 anos. E os médicos nos chamaram e nos prepararam. Nós não sabemos se ele vai sobreviver. Mas ele sobreviveu. Ele era um homem que podia ter como lema da vida atividade, iniciativa. Mas, meus irmãos, 90% não é suficiente se 10% pode te matar.
Nós temos na Bíblia Sagrada um exemplo de um sacerdote chamado Eli. Eli era um homem de Deus, íntegro, reto, um exemplo de Israel. Mas Eli enfrentou uma dificuldade na educação dos seus filhos. O desafio lhe pareceu maior do que o esperado e ele desistiu. Desistiu da educação próxima, pessoal, insistente na vida dos filhos. A Bíblia diz: inculque no teu filho, fique perto dele, mostre para ele, ensine. Use todos os exemplos possíveis andando na rua, mostre os exemplos da rua, fale para ele, ensine, assentando na tua mesa, ensine. Não se distraia disso. E Eli desistiu. E aqueles pequenos delinquentes se tornaram adultos delinquentes. E foi a ruína desse homem. Então, irmãos, se nós encontrarmos por baixo do verniz das nossas vidas algum foco de preguiça, o que devemos fazer? E aí a gente vai novamente para o livro de Provérbios para fazermos uma visita na escola da formiga. Diga para o irmão, você tem que se matricular na escola da formiga, aleluia. Esse bichinho humilde que é esmagado na calçada, irmãos, tem muito a nos ensinar. Provérbios capítulo 6, versículo 6 diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Você quer aprender a ter iniciativa, irmão? Quer aprender a ser diligente? Matricule-se na escola da formiga. E a primeira coisa que nós aprendemos com a formiga é que a formiga não precisa de nenhum estímulo externo para trabalhar. E ela sabe que se alguém necessita de estímulo externo para fazer alguma coisa, primeiro, essa pessoa não é livre, é um escravo, porque precisa de um comandante, de um chefe, de um professor no pé, cutucando, cobrando. E se ela depende de alguém, ela está enrascada. Diga para o irmão, se você depende de alguém para fazer as coisas, tu está enrascado. Tem que ter iniciativa. Amém, irmãos? 2023 está aí, batendo na porta, aleluia. Quer dizer, já entrou, glória a Deus. Tem que ter iniciativa em nome de Jesus. Então ela sabe que se ela precisar de alguém, vai ser um fracasso. Mas ela não tem chefe, não tem comandante, não tem ninguém sobre ela. E olhe que tremendo, irmãos. Eu acredito que o segredo da formiga é a automotivação. E da onde que vem essa automotivação? Vem do objetivo que ela tem na mente o tempo todo. Comida, comida, comida. Ela pensa isso o tempo todo. O vazio do seu estômago a faz lembrar que se ela não colher e estocar provisões, não terá o que comer. Por que que a formiga precisaria de uma coerção externa argumentando com ela? Se ela tem em mente o seu objetivo. Por isso, irmãos, você precisa ter alvo na vida. Nós tínhamos lá atrás, a lista dos alvos, mas ficou só um pouquinho, só tem um pouquinho, O pessoal hoje de manhã pegaram e levaram, irmão. A gente fez uma lista de alvos para você colocar, mas você, já que acabou os da igreja aqui, você faça na tua casa uma lista de alvos. Sabe por quê, irmãos? Porque se você tem alvo e você coloca na mente o que precisa ser feito e você vai caminhando na direção daquilo, você faz. E o alvo é assim, você tem um objetivo e você mira lá. Se você acertar um pouco para baixo, não tem problema, pelo menos você acertou um pouco para baixo. Mas você caminhou naquela direção. Agora, se você não tiver alvo algum, se você estiver mirando no nada, o pior é que você vai acertar em cheio. Viu, irmãos? Pegaram essa? Amém? Está mirando no nada, acerta em cheio, acerta no nada. Então tem que ter alvo, tem que ter objetivo, porque a formiga, o que ela faz? Ela tem um propósito, ela tem um objetivo. A segunda lição que nós precisamos aprender na escola da formiga é que ela pensa no futuro.
ela delineia um plano e determina o que precisa ser feito e faz. Ela sabe que se ela quiser ter provisão no inverno, precisa trabalhar no verão. Quando a formiga está com tudo esquematizado, ela põe a automotivação dela para funcionar. Ela não procrastina, não arruma desculpas, mas ela fala com a vozinha de formiga dela: vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer isso agora. E ela vai, aleluia. Então, meus irmãos, na semana que vem, nós vamos falar sobre 5 áreas nas quais nós, especialmente nós, que somos filhos da luz, não podemos errar. Não podemos ter uma preguiça de forma alguma. Então, não perca o culto da semana que vem, em nome de Jesus, amém? Vamos nos pôr em pé, irmãos queridos. Aleluia! Hoje é culto de Santa Ceia. Quero fazer essas considerações aqui. E o culto de Santa Ceia é um culto muito especial, irmãos. E nesse culto nós podemos meditar sobre tomarmos a iniciativa. Porque nós temos um Deus que tomou a iniciativa. Um Deus que é um exemplo para nós. Deus fez o mundo, fez os mares, encheu as montanhas e os vales de animais de toda a espécie, encheu os mares de peixes, soprou o fôlego de vida sobre o homem, fez com que o homem se estabelecesse, desse nome aos animais, mas o homem pecou, o homem se desviou do propósito de Deus. Deus podia ter cruzado os braços e pensado, sabe de uma coisa, eles não aproveitaram a oportunidade que eu dei, o que eu fiz para eles, e estragaram tudo. Mas Deus não fez isso. Ele tomou a iniciativa. Diz a Bíblia que ele, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se esvaziou e tomou a forma de gente, se tornou um de nós, e achado em semelhança humana, se esvaziou até a morte e morte de cruz. O Senhor tomou a iniciativa, Ele deu o primeiro passo. Talvez nesta noite você precise tomar esta iniciativa, de se humilhar o suficiente diante de Deus e se arrepender dos seus pecados. Talvez desse pecado que foi citado aqui, irmãos, de vivermos de qualquer maneira, de não sermos bons administradores da vida, dos dons, dos recursos que Deus nos deu. Como nós estamos administrando a nossa vida? Como estamos administrando o nosso corpo, a nossa saúde? Como estamos administrando os relacionamentos que o Senhor colocou nas nossas vidas? Tanto públicos, quanto mais familiares da nossa origem. E é um momento que nós precisamos fazer uma autorreflexão, porque a palavra fala sobre isso na ceia. Examine-se o homem a si mesmo.